Pai, nós queremos apresentar Deus da tua filha diante do teu altar. Queremos te louvar, Senhor, por a vida, Senhor, dessa mulher, Pai, onde o Senhor tem trilhado, Pai, de cumprir, Senhor, promessas, propósitos, e nós louvamos pela vida dela, Senhor, nessa noite. Senhor, antes mesmo de falar conosco, o Senhor já falou o coração da tua filha, o Senhor já se revelou a ela, Pai, naquilo que o Senhor deseja falar conosco nessa noite. Por isso nós apresentamos ela, Senhor, nas tuas mãos, Pai, e te pedimos que o Senhor possa, Pai, continuar cumprindo os seus propósitos, as suas palavras, Pai, proféticas sobre a vida da tua filha, Pai. Assim nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus, Pai. Amém. Aleluia. Paz a todos. Bom estar aqui. Falei com a pastora Sheila que aqui eu estou em casa. Sigo em casa. Queria ir a uma igreja que eu sinto fluir, né, apóstolo João? Fluir da paternidade, até uma casa de paternidade. Não sei se você que é daqui sente isso, mas sempre vi isso, sempre vi. Essa foi a visão e a percepção que eu tive da igreja, dos apóstolos, desde quando os conheci, essa unção de paternidade e que Deus nos uniu nesse reino, na cidade, antes mesmo de nós conhecermos os pastores da cidade e estarmos introduzidos no meio dos pastores. O apóstolo João e a pastora Sheila, eles foram aqueles que nos introduziram no meio dos pastores, eles que nos apresentaram, eles que também nos acolheram no momento mais difícil. Então, assim, por isso eu me sinto em casa quando eu estou aqui. E é bom a gente se sentir em casa, né? E eu vejo chegar aqui e ver rostos que eu já conheço desde quando eu conheço eles. Eu fico mais feliz ainda, né? Eu estou aqui também vendo a minha amiga, a pastora Roberta, com a sua família, que é outra amiga que o Senhor me fez conhecer, acrescentou a mim no relacionamento, não somente no sentido de conhecer mais uma pastora, porque eu acredito muito que Deus ele não nos conecta por nada, mas é intencional, é conexão. Então não é simplesmente como foi através do bom, né, pastora, com elas e nem uma agenda de uma pregação, mas é muito mais. Eu creio nisso. Eu creio que é em cima disso que vocês estão falando hoje. Quando nós falamos de missões, nós falamos justamente, quando eu olho para esse mapa, eu vejo conexão de um lado para outro. Então nós falamos, quando falamos desse culto e quando nós estamos inseridos dentro da casa do Senhor e falamos de relacionamento, é isso. Amém? Eu gostaria de compartilhar uma palavra com você, algo que em cima desse culto, desse tema de missões, e a qual eu amo. Está aqui a minha mãe está aqui sempre me acompanhando, né? Aleluia. O celularzinho dela, às vezes você vê uma filmagem toda torta, às vezes. Tem que fala, Sara, tem que levar alguém da mídia, porque eu acho que o mais atualmente é toda torta. Eu disse, deixa, que está no Instagram dela, no Facebook dela, o negócio é dela, deixa ela. Se está torta, está no dela, não está no meu, está no dela. Mas ela está aqui me acompanhando, minha mãe, minha intercessora, e quando eu vejo esse culto, por isso que Deus talvez, pastora, me casou, tinha que ser hoje, porque eu vim disso, eu vim de missões, eu sou do Amazonas, então assim, nós começamos, viemos de uma igreja, minha formação, minha base cristã foi na presbiteriana, e a presbiteriana, quando eu era o pastor, um dos pastores da época responsável, ao qual a gente
Missões que nossa igreja, a igreja presbiteriana tinha barcos lá, tinham 2 barcos na época, hoje não tem mais, mas na nossa época nós fazíamos as viagens pelo rio, pelos rios Solimões, Rio Negro, e eu fiz muita viagem para esses lados, mas eles iam para outros rios mais longe, alcançavam cidades mais longes, e eu vim disso e eu amo isso. Eu falo que uma das coisas que eu mais sinto aqui também tem uma amazonense lá atrás, ela sabe o que eu estou falando, nossas viagens lá de Ribeirinho, meu Deus, você estava falando isso porque ontem eu falei, gente, a Silvana, a mãe da pastora Nayara, disse que ela é enfermeira ali no Capiche, ela é técnica de enfermagem, ela chegou a trabalhar e ela disse que ela dava a vida dela para cuidar das queridas e o pessoal todo queria até ela. Eu chegava lá e eu quero que a Silvana, chamava de enfermeira, eu quero que a enfermeira Silvana, porque ela cuidava das queridas, dos relatos, aquelas coisas tudo abertas. Eu disse que a irmã, Deus te deu esse dom, porque eu não tenho esse dom. Aí ela disse que chegava aí, quando vinha os velhinhos, ela disse que o negócio dela, os velhinhos se grudavam nela e chegavam com carinha, chegavam com não sei o que. Eu disse, minha filha, é assim no interior do Amazonas. Você chega lá, você compartilha a semente, daqui a pouco vem um com uma farinha, daqui a pouco vem outro com cacau, daqui a pouco. O que eles têm, eles querem estudar com prazer. É muito bom, gente, isso. É muito bom fazer missões, é muito bom servir, porque não pelo fato do que você recebe, mas você recebe o amor, a troca. Eles dizem, aquilo é a troca que eles dizem, olha, muito obrigado, porque você está se doando para mim. Você está vindo aqui, você está saindo da sua casa. Então eu venho disso, eu falo que uma das coisas que eu mais sinto falta em Manaus é as missões que nós fazíamos. Nós temos contato até hoje com o pessoal da Presbiteriana e Cláudia Câmara, a Mel, que são missionários até hoje lá na Presbiteriana. Elas falam que eles perguntam até hoje para a gente: cadê a Dedé? Cadê a Bequinha? Cadê a Sara? Porque eu já fiz de tudo, pastor. Eu já cuidei das crianças, eu já fiz de tudo. E aí eu era com as crianças, que era pregando, e Deus fazia uma grande obra, e foi feita até hoje, como disse o apóstolo João. Inclusive o Ministério da Palavra não está lá também hoje. Na minha época não estava, mas hoje eles estão lá, eles têm igrejas lá, estão construindo igrejas, e é isso que é o reino, amém? Amém. Mas voltando aqui para a palavra, eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Colossenses. Colossenses capítulo 1. O livro de Colossenses, capítulo 1, versículo, acho que 24. Amém? Podemos ler? Diz assim a palavra do Senhor: alegro-me quando sofro por vocês em meu corpo, pois participo dos sofrimentos de Cristo, que continuam em favor do seu corpo, a igreja. Deus me deu a responsabilidade de servir seu povo, anunciando-lhes sua mensagem completa, por inteira. Esta mensagem foi mantida em quê? Em que essa mensagem foi mantida? Em segredo. Fale comigo, segredo. Por séculos e gerações, mas agora foi revelado ao seu povo santo. Fale assim: sou eu. Pois Deus queria que eles soubessem que as riquezas gloriosas desse segredo também são para vocês, os gentios. E o segredo é este: Cristo em vós, Cristo em vocês. Aleluia. Cristo está em vocês, o que lhes dá a confiante esperança de participar da sua glória. A minha versão é da NVT, não sei se vocês estão com outra versão aqui. Deixa eu trocar essa versão,
acompanhar-lhe melhor. Versículo 27 diz assim: a quem Deus, entre os que não são judeus, aprove dar a conhecer as riquezas da glória deste mistério. Que aqui fala a palavra que eu quero falar nessa noite, do mistério. Isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Você pode dizer? Cristo em vós, a esperança da glória. Agora você vai falar para você: Cristo em mim, Cristo em mim, a esperança da glória. Aí ele diz, versículo 28, a ele, portanto, proclamamos, aconselhando e ensinando a cada pessoa com toda a sabedoria, para que apresentemos todo o homem perfeito em Cristo. E para cumprir esse propósito, eu me esforço arduamente, lutando conforme o seu poder que opera eficazmente em mim. Aleluia! Eu queria estar compartilhando essa palavra, que é uma palavra, como diz o apóstolo João, nós precisamos desse evangelho. O evangelho que é simples, né? O evangelho pregado, um evangelho simples no modo de dizer, porque ele é poderoso, mas é simples na sua forma de ser transmitido. Tanto que Jesus, quando estava na terra, ele buscava isso. Todas as vezes que ele queria explanar a sua palavra, que ele queria explanar a verdade ensinando, ele trazia de forma mais simples. Ele usava elementos, aquilo que era natural, aquilo que era comum no meio da época, justamente para que as pessoas entendessem. Então, assim como Jesus, vem Paulo. E Paulo está aqui dizendo que foi dado a ele uma missão. Amém ou não? Foi dado a Paulo uma missão, e eu e você também temos uma missão. Todos nós nascemos já imbuídos dentro de nós com algo da parte de Deus, peculiar da parte de Deus, a qual nós fomos destinados a fazer e a cumprir. Você está aqui? E Paulo ele está declarando algo que eu acho poderoso, porque você vê ele começando a falar aqui no versículo 24 que ele se alegra
serviço. Um evangelho que não se ensina mais a você arder continuamente diante desse evangelho, onde precisamos renunciar, onde precisamos servir. E nós vemos isso nesse tempo onde Paulo está falando para a igreja de Colosso e trazendo para um contexto histórico. Colosso era uma cidade que ficava mais ou menos 160 quilômetros da cidade de Éfeso. Colosso, já provavelmente os teólogos eles afirmam que talvez Paulo ele nunca foi em Colossenses. Essa igreja, segundo os estudiosos, teólogos, eles falam que ela foi fundada por Epáfras, lá no versículo, se não me engano, 7 do capítulo 1. Ele fala que por Epáfras a igreja estava sendo ensinada. Então, provavelmente, lá no capítulo 2, ele fala, inclusive, isso. Muitos nem conhecem pessoalmente, ou seja, entende-se que Paulo nunca foi em Colosso, mas foi uma igreja fundada, baseada em cima dos ensinamentos a qual ele pregava, ensinava. Ou seja, ele era o mentor dessa igreja. Ele era o pai, fundador, através da vida de Epáfras. Amém? E Paulo, você vê que ele está aqui mostrando, através desse evangelho, através dessa carta, à igreja de Colosso, que ele não deixa de se maravilhar, de se alegrar. Ele não deixa de se maravilhar, de se alegrar no serviço do evangelho. Lá em Romanos, eu estava falando isso hoje, Romanos 11, no versículo 8, se eu não me engano, 13, diz assim: eu me dirijo pessoalmente a vocês, está falando para a igreja de Roma, eu me dirijo pessoalmente a vocês, gentios, porque eu fui designado apóstolo dos gentios. Então eu acho isso tremendo, porque ele entende a missão dele, ele entende o propósito dele, ele sabe para aquilo que Deus o chamou, e ele está ali destinado, ele está ali convicto, ele está ali debaixo dessa missão, mas não de qualquer forma, como nós vemos hoje, porque qualquer coisa que acontece, nós já estamos o que? Esmorecendo? Nós já estamos esquecendo o nosso propósito, verdade ou mentira? Qualquer coisa que acontece, mas sabe por quê? Porque é como foi dito aqui, há um evangelho muito mercadejado sendo pregado hoje. Há um evangelho de muito, como é que é a palavra que você usa, eu gosto? Triunfalismo. De triunfalismo, de que você só vai vencer, de que você só vai ter, de que você sabe. É por isso que existe muitos hoje dentro da casa do Senhor, esmorecendo por qualquer coisa. Não só voltado para missões, mas no todo. Porque Deus ele não me respondeu. Então você vê que Paulo, mesmo em meio a lutas, mesmo em meio a guerras, mesmo em meio a dores, mesmo em meio a perdas, e como ele diz, eu sei viver no muito, eu sei viver no pouco, eu sei viver na abundância, eu sei viver na escassez. Esse é o evangelho que sempre foi ensinado desde Cristo até Paulo e aos apóstolos, através dos apóstolos para nós. E ele diz aqui, olha, ele está sempre em alegria, maravilhado, se alegrando, porque mesmo em meio a sofrimentos ele está ali, anunciando, segundo a missão que foi dada a ele, que era ser apóstolo dos gentios. Amém? Amém. É capítulo 2, se você quiser olhar ali. O capítulo 2 de Colossenses diz isso no versículo 2: esforço-me a fim de que o coração deles seja animado, estando vós unidos, esse é o desejo de Paulo, em amor, e juntos alcanceis toda a riqueza do pleno entendimento, para que possais conhecer perfeitamente o mistério de Deus, a saber, Cristo. Se nós estamos aqui, queridos, é porque nós precisamos entender isso. Se eu e você estamos aqui hoje, amém? Vivos, respirando, tendo visão, podendo andar, é porque nós precisamos, eu preciso entender que eu preciso entender, como Paulo falou, eu quero que vocês entendam qual é essa riqueza, a profundidade desse mistério, que esse mistério precisa se tornar conhecido, amém, mano? Esse mistério precisa se tornar
quem está ao seu lado. Esse mistério vai ser conhecido através de quem? Você sabe a resposta? Olha para quem está ao seu lado a resposta. De você. Aleluia. 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 E o interessante é que, assim como Jesus, tudo que ele fazia tinha uma forma intencional de ser falado. Ele ia aos lugares de forma intencional e estrategicamente. Paulo também. A Bíblia diz que ele fala, né, que eu me fiz de fraco com os fracos. Ele entrava para alcançar a classe onde ele estava. Ele entrava e falava na linguagem. E aqui Paulo, quando ele começa a falar aqui no versículo 27, né? Não, versículo 26. O mistério esteve oculto durante séculos e gerações, mas agora, sabe o que ele está falando? Esse mistério está escondido. Olha o que Paulo está falando. Esse mistério está escondido desde lá da criação. Deus guardou e ele me escolheu. Olha que forte. Esse mistério foi escondido de Abraão, porque Abraão sabia que ele seria pai de multidões, mas ele não sabia que multidões. Talvez ele imaginasse só na sua descendência. Davi não sabia esse mistério. Samuel não soube desse mistério, porque a Bíblia está aqui firmando o mistério que esteve oculto durante séculos e gerações. Preste atenção. Mas agora foi revelado aos seus filhos. Tudo que é revelado é mostrado. Você está aqui? Tudo que é revelado é mostrado. Revelação é remover os véus. Foi removido os véus. Quando Cristo morreu naquela cruz, o véu se rasgou do alto abaixo, de cima abaixo. Aleluia. E assim é conosco. E ele diz assim: olha, foi revelado a quem? Aos seus santos. Aleluia. A quem Deus, entre os que não são de Deus, aprove dar a conhecer as riquezas da glória deste mistério. Isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Lá em Romanos também falava justamente disso, Romanos 11. Ele fala por causa da transgressão dos escolhidos, da nação escolhida de Israel, por causa da transgressão deles, nós fomos eleitos. Você sabe o que é isso? Por causa do erro de Israel de se desviar, de se contaminar, de esquecer quem Deus era, de abandonar Deus e adorar ídolos. Por causa dessa corrupção deles, nós fomos enxergados. Aleluia! Se eu e você estamos aqui, foi por causa do erro de Israel. É isso que Paulo está falando. Olha, por causa da transgressão deles, vocês foram eleitos. Vocês são a videira, vocês são os ramos enxergados na videira. Glória a Deus. E é por isso que ele está dizendo que foi revelado aos santos, porque os israelitas, os judeus, sempre acharam que só era eles. Sempre acharam que a salvação só era para a nação de Israel. E o mistério oculto por séculos e gerações é esse, que não, lá no jardim do Éden, quando o homem pecou, o Senhor não tinha um plano B, o Senhor sempre teve um plano, e o plano era enviar o seu filho para morrer por toda a humanidade, para que todo aquele que nele cresce fosse Salvo. então, no capítulo, aliás, aqui na cidade de Colossos, nós temos um contexto de uma cidade que era muito envolvida com o gnosticismo na época. A cidade de Colossos, ela tinha muitas religiões, e as que mais cresciam e se multiplicavam eram seitas religiosas, seitas exclusivas, conhecidas como religiões de mistério. Olha o nome. O nome dessas religiões ou dessas seitas que mais se multiplicavam se
mistério. Assim é o nome. Religiões de mistério. Aonde essas religiões, essas eram as que mais cresciam, apóstolo. Na época existiam muitas, mas as religiões de mistério eram as que se multiplicavam. E elas eram divididas em duas partes. Uma parte, ela era aberta a todos. Se a gente olhar para hoje, tem muitas parecidas, né? Que não está diferente da nossa época. Tem muitas assim no nosso tempo hoje. Uma parte é aberta para todos, onde todos podem entrar e ser ensinados segundo a crença daquela religião. Mas a outra parte não, a outra parte era para um povo seleto. A outra parte era para um povo reservado que era somente para poucos escolhidos. Por quê? Porque nessa outra parte só se entrava mediante a valores, a pagamentos. Vocês sabiam? Essa outra parte não era aberta para todos. Por quê? Porque exigia dinheiro. E nessa outra parte era reservado, era desvendado ritos secretos. Então não era para todo mundo. Então essas religiões de mistério, elas abrangiam a todos, mas o que era secreto, o que era profundo, era somente reservado para alguns. Por que eu falei para vocês que Paulo ele foi de forma intencional, ele falou aqui? Porque quando nós vemos isso aqui, nós declaramos, né? Cristo em vós, a esperança da glória. E o mistério foi revelado, Cristo em vós. Mas a gente não entende por que Paulo fala isso. Porque nessa época existiam essas religiões de mistério. Ou seja, todos tinham acesso, como está aqui, né? Todo mundo pode entrar pela porta. Mas existe uma parte, é como se existisse uma parte lá atrás. E nessa parte lá atrás era onde você conhecia os secretos da religião, os rituais mais profundos da religião. Só que você não podia passar se você não pagasse. E quando Paulo ele está aqui declarando que o mistério que esteve oculto durante séculos e gerações, mas agora foi revelado aos seus santos, a quem Deus, entre os que não são judeus, aprovidar a conhecer as riquezas da glória deste mistério, isso é Cristo em vós. Quando Paulo ele está falando isso aqui, ele está dizendo: ei, vocês pagam para conhecer os mistérios. Não sei se vocês sabem o que é gnosticismo. Você sabe o que é o gnosticismo? Alguém sabe o que é o gnosticismo? O gnosticismo é um conjunto de movimentos religiosos do primeiro século e era considerado herético. Por quê? Era a junção de várias crenças, filosofias, religiões, secretismo, misticismo, era tudo misturado e era uma junção de coisas, de sofismas, enganos, que eles entendiam como uma religião certa. E sabe quando Paulo está falando isso? Por isso que nós precisamos tornar conhecido esse evangelho. Nós precisamos tornar conhecido, aliás, esse mistério. Amém? Amém. Porque nós somos aqui no mundo de missões. Se nós estamos no mundo de missões, a gente precisa entender esse vídeo, né? E esse vídeo começa só com o pastor Mateus lá na Tailândia. Começa só quando você já foi lá para outro país, ou quando você foi lá para o interior do Nordeste. Não. Essa missão começa onde você está. Essa missão começa aqui onde você foi plantado. Essa missão começa aqui na sua Judeia, na sua pequena Samaria, para você ir para os confins da terra. Então nós precisamos tornar conhecido isso aqui. Isso existe, a gente falava isso para o irmão lá da nossa igreja. Esses dias não, perdão, há um tempo atrás, que ele sonhava. Sempre ele tem um chamado, ele tem uma veia missionária forte, pulsa dentro dele. Almas, ele é apaixonado por almas. Você vê que tudo dele é falando de almas. Só que eu falo, tem coisa, como é que eu falo esses dias, tem coisas que o Senhor está aqui, ó, nos ajustando, Ele está nos trabalhando enquanto estamos aqui, porque não adianta eu querer partir para lá, se enquanto eu estou aqui eu não faço aquilo que eu preciso fazer. Enquanto eu estou aqui, eu não me disponibilizo para tornar esse evangelho claro.
religiões, as divindades, as seitas, os deuses adorados por aí, eles entram, te fazem de capacho, de cavalo, te humilham, te maltratam, não te tornam filho mais escravo e saem. Mas o único Deus que está vivo, que morreu e ressuscitou e habita, e ele diz: olha, Cristo em vós é Cristo dentro de você, é Cristo morando aqui dentro, é Cristo revelado aqui dentro de mim, e esse Cristo ele não sabe, esse Cristo através do seu Espírito ele permanece liberando esperança da glória, a esperança da glória futura. Ele te fortalece, ele te instrui, ele te capacita para que você seja cada dia fortalecido e possa proclamar, como Paulo falou: eu estou ensinando para que vocês também possam ir e ensinar com sabedoria para que permaneçam com esse mistério guardado dentro de vocês. Ontem nós tivemos uma conferência evangelística, foi muito forte, muito tremendo que Deus fez lá conosco. E um pouco a gente tem quando vê Deus se mover, quando a gente vê o Senhor visitar, o Senhor acessar corações que estão ali duros, que nunca querem ir na igreja, que foram ontem. Coração a gente fica como? Meu Deus, o Senhor mexeu, o Senhor tocou, a pessoa foi lá na frente. A gente fica assim, né? Só que não é só isso. Você está aqui? Amém. Não é só isso. Eu preciso ensinar, eu preciso fazer isso no grupo. Amém, glória a Deus. A presença do Senhor foi forte ontem, Deus se manifestou. Mas agora a obra continua. Porque nós precisamos pegar essa vida com solidariedade. A gente precisa fazer o que Paulo falou, ensinando com sabedoria, para que eles também permaneçam. Porque esse era o intuito de Paulo. O intuito de Paulo era: nós precisamos revelar o segredo. O segredo é Cristo em vós, a esperança da glória. Esse Cristo, ele está sendo revelado, descortinado para mim e para você de graça. Para quê? Para que eu possa produzir, para que eu possa agir de acordo com ele, para que eu possa viver o evangelho de graça, mas de transformação. O evangelho que por onde eu passar, na minha Judéia, na minha Samaria, para eu chegar aos confins da terra, eu transparecer, eu revelar esse Cristo através de mim. E como você pergunta, apóstolo, como eu conservo essa promessa dentro de mim? Minha amada Joana, como é que eu conservo essa promessa para que ela não se perda dentro de mim num século que não está diferente desse? Porque hoje nós também vivemos um tempo de muito gnosticismo, nós também vivemos um tempo de muito misticismo, de muitas misturas de religiões. Nós vivemos um tempo de ecumenismo, aonde tudo aponta para Deus, todas as religiões apontam para Deus. Não. O mistério, a riqueza revelada é Cristo. É Cristo, Paulo fala. Então nós precisamos entender que nós não estamos diferentes. E como preservar e como conservar num tempo tão difícil que ora eu estou firme, ora eu estou firmada, buscando, querendo. Outra hora eu estou como? Desistindo. Ah, Deus não me olha mais. Ah, Deus não olha fulano, só olha Beltrana. Como conservar esse mistério dentro de mim? Através, para quem está o celular lá, através da... Aleluia. Amém. Quem está o celular lá, através Da fé. A Bíblia já fala isso, sem fé É impossível agradar a Deus. sem fé. Como é que eu conservo? É uma fé que te faz, que te aponta para a obediência. É uma fé que te leva a obedecer. É uma fé, como é que fala? Através da obediência para a salvação.
É uma fé que te aponta para obedecer. E essa obediência, ela vai te levar ao arrependimento. E esse arrependimento no grego é metanoia. Esse arrependimento no grego é o quê? Metanoia. O que é metanoia? Mudança de mente. Sabe o que Paulo está falando? Cristo em vocês, a esperança da glória. É em Cristo que vocês vão acessar, não de uma forma errada, não debaixo de rituais, de enganos, mas de uma forma pura, simples, aonde tudo que precisava ser feito Ele já fez. Vocês não precisam mais pagar, vocês só precisam reconhecer, como diz a palavra, se com a tua boca você confessar e com o teu coração você crê, fé, você estará salvo. É isso que Paulo está falando. E sabe que eu acho lindo, apóstolo, que quando, como é o nome daquele homem que o anjo apareceu e disse as coisas, ofertas subiram como esmola. Meu Deus, como é o nome dele? Paulo, Pedro visitou ele. Deus, Cornélio, isso. Cornélio, todo dia, não era um judeu. Não era um judeu, olha que tremendo. Estava lá todo dia buscando, ele é a casa dele. E ele é um homem respeitado. Até que um dia o Senhor fala com ele, aparece para ele e diz assim: olha, as suas esmolas subiram, estão sendo vistas lá no céu. Da mesma forma que Deus aparece para Cornélio através do anjo, Deus vai lá com Pedro. Eita glória! Porque Deus é um Deus de conexão. Ele está lá na China, ele visitou lá no Brasil. Ele aparece para Pedro. E Pedro está lá no terraço orando. E de repente dá fome em Pedro. E quando Pedro pensa em descer, ele tem uma visão de céus abertos. Um grande lençol descendo com vários animais que não podiam se comer, segundo a tradição dos judeus. E o Senhor fala: come, Pedro. Ele não. E o Senhor fala: come, Pedro. Ele não. Isso é impuro. Aí ele disse de novo 3 vezes: come, Pedro. Porque sempre com Pedro era 3 vezes, né? Tudo para Pedro tinha que ser 3 vezes. Tem gente que é assim, que Deus tem que dar lá uma, tem que dar duas. Mas meu irmão, não deixa passar para a terceira, porque da terceira ele não fala não. Eita Deus de glória! É aqui. Vai falando, Deus! Aí ele falou: Pedro, não considere puro aquilo que ele torna puro. Se eu estou te mandando comer, Pedro, Meu Deus! eu já purifiquei, Pedro. Então come. Da mesma forma que Deus termina de falar, chegam os servos de Cornélio. Olha, o nosso Senhor mandou vir te buscar para levar. Conexão e missão. Pedro sai da casa dele. Aí Deus falou: olha, vai chegar alguém aí, vai te chamar. E pode ir, porque sou eu no negócio. Porque senão ele aqui, não vou, porque era judeu, não vou. Aí ele chega lá, quando ele chega lá, ele começa a explanar. Ele começa a falar. Ele só fala. Ele só começa a dizer dos feitos de Cristo. Porque isso é evangelho assim. Ah, eu não sei pregar, apóstolo. Fala aqui o que Jesus fez na tua vida. Esse é o evangelho que se torna claro quando você mostra quem Jesus é na tua vida. E Pedro, ele começou a dizer: ah, mas eu não sou pregador, como eu cansei de falar. Eu estou aqui hoje, irmão, para misericórdia, não nem sei pregar direito, não. Mas eu falo amém, Senhor. Não é só com o microfone não, tá? E aí ele começou a falar, porque o evangelho é isso, Cristo. Ele ensinou assim, assado. Ele foi nos enfermos e curou. Ele começou a falar os feitos de Cristo. Sabe o que aconteceu? O povo que não era judeu, o Espírito Santo invadiu aquele lugar. O Espírito Santo começou a derramar o seu poder naquele lugar. Que a casa de Cornélio foi tomada pelo Espírito Santo. E eles começaram a falar em línguas. Eles começaram a vivenciar uma presença sobrenatural que eles não conheciam. Sabe como? Simplesmente papel falando de Jesus, falando o que Jesus fez. O Espírito desce naquela casa e eles
em mim e em você, sendo revelado por meio de mim e de você. Através do quê? Como é que eu vou conservar isso? Como é que eu vou me preservar nesse tempo? Por meio da fé. Amém. Uma fé de obediência, mas uma fé que obedece e se arrepende e que anda em conexão com arrependimento, com mudança, porque é isso que Paulo está falando para os colossenses. Olha, é preciso vocês entenderem que esse mistério foi revelado para vocês, foi dado de direito para vocês, e nós que estamos aqui temos o direito de conhecer esse mistério, e o propósito dele é a tua salvação, o propósito dele é alcançar a tua casa, o propósito dele é alcançar todos da tua família, o propósito dele é transformar a geografia dessa cidade, e é isso que eu e você precisamos entender nessa noite. A permanência dessa salvação consiste em fé, e é isso que eu quero trazer e finalizar com você, porque a definição, queridos, dessa fé, ter fé é estabelecer uma sintonia, uma harmonia e obediência entre o Espírito humano e o Espírito Santo. Essa é a definição da fé. O que é fé? É o andar em harmonia, em sintonia e obediência, alinhado o meu Espírito com o Espírito de Deus. Metanoia. Para que isso, apóstolo? Para que eu possa me voltar para Deus. Primeiro, para que eu possa me voltar para Deus, para que eu seja transformada e para que eu tenha a intenção de servir a Deus. Porque tudo isso vai resultar o quê? Luz. Tudo isso vai resultar, como ele falou aqui, olha, para que vocês, como ele falou no capítulo 2, eu me esforço, eu faço tudo isso para que vocês sejam alcançados e permaneçam unidos em amor, e juntos vocês possam alcançar a riqueza do pleno entendimento, para que vocês possam conhecer perfeitamente o mistério de Deus, que Ele é Cristo. Cristo em mim, a esperança da glória. Cristo em você, Cristo em nós, Cristo em vós, Cristo habitando em mim, é a garantia da glória futura e da minha vida eterna. Eu e você precisamos tornar claro esse mistério ao qual Paulo já há mais de 2.000 anos revelou, e que precisa se tornar claro através de mim e de você, através do evangelho de obediência, de perseverança, de arrependimento, aonde nós somos transicionados todos os dias através da metanoia, através do Espírito. Porque se não for assim, queridos, eu vou parar no tempo. Se não for assim, eu vou viver lá no passado. Se não for assim, eu vou estagnar, eu vou me acomodar. E isso não é evangelho. O evangelho é sequencial, o evangelho está em movimento. Esse é o mistério do evangelho, que eu e você possamos proclamar e interpretar a verdadeira grandeza de Cristo. Você pode se colocar de pé essa noite. Aleluia. O mistério revelado através de Paulo para nós, que Cristo foi dado livremente a todos. E é isso que nós iremos, a partir de hoje, proclamar e declarar aonde nós estivermos, aonde nós passarmos, a começar por mim. Eu quero te convidar nessa noite a você falar isso para o Senhor. Você declarar isso para o Senhor. Deus, eu quero vivenciar, eu quero entender, eu quero entender não no sentido de que eu só vou fazer sem entender, não, mas eu quero entender quem é o Senhor, mergulhar nesse oceano de profundidade, onde Cristo, Ele todos os dias, Ele é revelado de uma forma poderosa para nós. Eu queria que você se colocasse diante do Pai nessa noite, se você deseja isso, se você almeja esse evangelho,
e se deixar acessar por esse Cristo. Aleluia.